Olá, queridos! No vídeo de hoje nós vamos ver a nossa última lição desse livro aqui sobre a mudança de rumo. E o nome da lição de hoje é Atitude, e nós vamos analisar a história de Saulo. Aqui no livro nós temos o esboço inicial, como todos os outros. Aqui fala o texto base para você estudar, é Atos 9, a partir do versículo 1, e você vai até o versículo 22. Ali tem a história da conversão de Saulo. Então você vai ler na sua Bíblia, vai acompanhar para poder preparar a sua aula. O versículo para decorar é Efésios 2:8, que diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui nesse versículo a gente já pode utilizar ele para poder fazer um paralelo aqui, uma comparação com a vida de Saulo, falando que ele era um homem que perseguia a igreja, um homem que não amava o Senhor, né? Ele não amava Jesus, ele queria, assim, cumprir a lei, ele queria viver uma vida para o Deus de Israel, mas ele não entendia que Jesus é que era o seu Senhor. E aqui nesse versículo vai dizer que é pela graça que nós somos salvos, é algo que não vem de nós, é um dom de Deus. Essa explicação do versículo você pode decidir se quer fazer no início, no meio ou no final da sua aula. Você é que vê o melhor momento, tá? Às vezes a pessoa gosta de contar a história e depois ela vai ensinar o versículo para poder fazer a relação com a história, tá? Então aqui eu mostro ele no início para você ver o material, mas você decide em que momento ele fica melhor na sua aula. A primeira figura que nos é mostrada é essa aqui, onde Saulo está recebendo autorização dos principais sacerdotes para poder prender os cristãos. E aí você pode enfatizar, olha aqui a cara de mal do Saulo, né? Aqui a Bíblia fala que ele respirava ameaças, morte contra os discípulos. Então ele estava muito furioso contra a igreja do Senhor. Nesse momento aqui, os discípulos são chamados de os do caminho. Então ele estava indo lá para Damasco para prender aqueles que eram do caminho, tá? E aí ele está indo com autorização para prender essas pessoas. A segunda figura da nossa lição é essa aqui, ó, que vai mostrar o Saulo criança. A Bíblia conta que Saulo era da tribo de Benjamim, ele era um homem que observava a lei desde pequeno. Fala que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da lei. Então ele vai falando, ele era fariseu, ele vai dando vários detalhes da vida de Saulo. Fala que ele era um homem que tentava agradar a Deus pelo cumprimento da lei. Ele diz que pelo cumprimento da lei ele era irrepreensível. Então ele é um homem muito sério, um homem que zela pelas coisas de Deus. Só que ele zela da maneira errada. Então ele, quando é confrontado com as coisas de Jesus, ele não acredita, ele persegue aqueles que falam do nome de Jesus. Então tudo isso ele tem esse conflito na vida. Então a conversão desse homem aqui vai ser algo muito especial para todos nós, porque o trabalho dele alcançou as nossas próprias vidas. O livro volta para a história de Saulo, indo na estrada aqui para Damasco, e aqui tem um ponto interessante, tá? Olha só, nessa figura, aqui fala que eles estavam, né, a figura mostra eles indo a cavalo para o local. A Bíblia não fala que ele estava num cavalo, tá? Não sei se você já viu esse detalhe, mas se você olhar ali, não diz que ele estava num cavalo. Fala que ele indo, brilhou uma luz no céu, uma luz era meio-dia, então a luz foi mais forte que o próprio sol, e ele cai por terra, mas não diz que tinha um cavalo, não fala que ele caiu do cavalo. A gente tem uma tradição, assim, tem até músicas que geralmente falam, né, Saulo e seu cavalo, então a gente precisa cuidar, na Bíblia não fala. Você pode mostrar essa figura e falar para eles, olha, a Bíblia não disse se era um cavalo, ele podia estar no cavalo, ele podia estar a pé, porque a pé ele, né, podia cair por terra, então não é comentado sobre cavalo. E aí você decide, né, como é que vai falar esse detalhe para as crianças. Mas às vezes a gente precisa cuidar para não colocar coisa que não tem. Então, como a gente não tem certeza, você pode dizer, olha, talvez estivesse no cavalo, talvez estivesse a pé, mas o certo é que ele viu uma luz, caiu por terra, ele fala com Jesus e aí ele é guiado pela mão até essa cidade para ele ficar ali e esperar as orientações do Senhor. Como eu disse, a luz brilha sobre ele e ele cai por terra. Aqui diz que ele fica cego, aqui na figura eles até mostram os olhos dele, ó. Os olhos dele, ele deixa de enxergar, e aí ele ouve uma voz que fala com ele, e a voz diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo fala, mas quem és tu, Senhor? Aqui tem um jogo de palavras muito bom. A língua essa chamou ele, né, falou o nome dele, Saulo, Saulo, o nome hebraico dele, e ele pergunta, né, mas quem és tu, Senhor? Aqui essa palavra Senhor, ele está dizendo Kyrios.
Quírios é a palavra Senhor, que era usada para o César. César é o imperador romano que dominava sobre Jerusalém e sobre vários outros lugares. Quando eu falava que César é o meu senhor, eu estava dizendo que César é o dono de tudo que eu possuo, inclusive da minha própria vida. Aqui, Saulo, ele reconhece que essa voz é soberana sobre ele, é aquele que domina sobre ele, então ele o chama de senhor. O senhor não é algo de respeito, né, assim, somente de respeito, mas está dizendo que ele é o meu dono, ele é aquele que tem o poder sobre a minha vida, ele pode tirar e pode dar a vida para mim. Então o Saulo aqui ele já mostra que há uma mudança aqui nele. Ele está dizendo, mas quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que era um soberano que estava falando com ele. E aí Jesus explica para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha que interessante, ele está perseguindo aqueles que estavam falando do nome de Jesus, e o corpo, né, de Cristo, e aqui o próprio cabeça se identifica e fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Não tem como separar o corpo da cabeça. Então, quando a igreja do Senhor sofre perseguição, é o próprio Senhor sendo perseguido. E aqui o Senhor vem e fala para ele, olha, sou eu que tu está perseguindo. E aí até o Senhor fala para ele, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão, ele é uma vara de madeira, tem uma ponta metálica. Esse aguilhão, ele era usado para cutucar os bois, para fazer os bois andarem. Então Deus está falando para ele aqui, né, que ele é como se ele estivesse chutando contra essa vara que está empurrando ele para frente, né? Então a gente tem uma expressão que é o dar murro em ponta de faca. Se eu faço isso, se eu dou um murro na ponta de uma faca, eu me machuco. Aqui é a mesma coisa. Se Saulo ficar tentando ir contra as coisas de Deus, ele vai se machucar. É ele quem vai sair ferido dessa luta, porque com Deus não tem como a gente ser mais forte e superá-lo em força. E a nossa história, ela faz aqui agora uma referência a Jesus. Então vai falar aqui do nascimento, da crucificação e da ressurreição. Tudo isso aqui Paulo vai ter que aprender. Ele vai aprender sobre isso, o que aconteceu com Jesus, qual era o propósito de Deus. Aqui você pode explicar para as crianças que Jesus, ele sendo igual a Deus, se tornou homem, ele veio para essa terra, teve uma vida sem pecado. Diante dessa vida sem pecado, ele realizou diversos milagres, ele foi ungido por Deus, né, para poder realizar tudo isso, para poder fazer uma obra tremenda e grandiosa. E aí fala que ele morreu pelos nossos pecados, ele assumiu a nossa culpa, ele pagou a nossa dívida. Depois disso, ele ressuscita, ele volta do meio dos mortos, porque nele não havia pecado. Ele não tinha pecado, ele morreu pela nossa condenação, ele pagou o nosso preço, mas dele mesmo não havia pecado. E aí ele ressuscita por esse poder de Deus, ele é exaltado, ele vai para o céu, lá no céu ele recebe toda a autoridade. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Através do nome de Jesus nós oramos, nós nos movemos, nós proclamamos, nós fazemos todas as coisas, porque é só esse nome que tem poder. E um dia Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor. Senhor de novo, Quírios. Vai falar que ele é o dono de todas as coisas. Então, se um dia nós vamos nos dobrar diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor, por que nós não fazemos isso agora? Por que nós não entregamos a nossa vida agora para ele? Agora é o tempo de fazer isso. Agora é o tempo de buscar ele enquanto ele está disponível, enquanto nós podemos achá-lo. Depois, as pessoas serão obrigadas a fazer isso. Depois, elas serão colocadas debaixo do estrado dos pés dele como uma condenação. Hoje, nós podemos estar aos pés dele como um discípulo amado. Essa posição de estar debaixo dos pés é a posição que os discípulos ocupavam. Eles ficavam debaixo dos pés dos seus mestres, assentados, para ouvir os ensinamentos. Hoje nós podemos fazer isso com Jesus. Nós podemos estar aos pés dele buscando conhecimento. Mas um dia, algumas pessoas serão colocadas embaixo dos pés, aí como seus inimigos. Então, se a gente não quer ocupar essa posição, hoje nós temos que entregar nossa vida para Jesus. Então você pode fazer um apelo assim, pode explicar essas coisas, esses pontos para os seus alunos, e aí vai ajudar você. Às vezes, se uma criança, um aluno não entregou a vida ainda para Jesus, esse pode ser um momento para isso. O Saulo é levado pelos seus companheiros até uma casa, e ele fica hospedado nessa casa, esperando as orientações do Senhor. Nessa casa, ele vai jejuar por 3 dias e vai ficar sem enxergar durante esses 3 dias também. Enquanto ele está nessa situação,
tem um discípulo ali naquela cidade que Deus fala com ele. O nome desse discípulo é Ananias. Deus dá uma visão para o Ananias e dentro dessa visão Deus revela uma outra visão, a visão dentro da visão. É um Inception, né? Ele mostra para o Ananias que o Paulo está tendo uma visão e o Paulo vê um Ananias entrando lá e orando por ele. Então a visão que o Ananias está tendo já compromete ele com a visão que o Paulo está tendo, porque o Paulo vê quem está chegando lá e o Ananias agora ele tem que ir lá. Deus fala para ele, olha, vai lá, fala com o Paulo, ele está tendo uma visão, ele viu tu entrar lá na casa, orar por ele para que ele recupere a visão. O Ananias fica preocupado, porque o Ananias sabia quem era Paulo. E aí ele diz, Senhor, eu já ouvi de muitos que esse homem veio para cá com autorização para prender aqueles que promovem o teu nome. Então ele fica preocupado com isso. Mas Deus fala para ele, fica tranquilo, esse homem foi escolhido por mim para aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é um instrumento meu. Eu vou mostrar para ele como é importante sofrer por causa do meu nome. E aí Ananias, com tudo isso, ele vai, ele obedece. A orientação de Deus é tremenda, porque ele fala, ó, tu vai na rua que se chama Direita, lá na casa do Simão, tu vai procurar por esse Saulo, apelidado de Tarso, ele tá lá orando, né, e tu vai orar por ele para que ele recupere a visão. O Ananias obedece e vai e cumpre essa ordem do Senhor. Quando ele chega na casa, ele fala, né, Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho, ele mesmo me mandou aqui para que tu recuperes a visão e sejas batizado. Então aqui é o início dessa conversão do Saulo. Fala que ele recuperou a visão, caíram como se fossem umas escamas dos olhos dele, ele voltou a enxergar, ele foi batizado e após batizar ele comeu e se sentiu fortalecido. Então aqui é o início da conversão de um grande homem de Deus. Na Bíblia nós temos lá o Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27, tem 13 que são atribuídos a Paulo. Imagina o tamanho da contribuição desse homem para as nossas vidas. E sem contar que Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Ele foi aquele que foi enviado para proclamar o evangelho para aqueles que não eram do povo judeu, que somos nós. Então, certamente o evangelho chegou a nós por causa do trabalho desse homem. Então, a conversão dele é algo muito importante, não só para nós, mas para a igreja do Senhor em geral. Depois de se converter, o Paulo começa a anunciar a palavra do Senhor. E aí alguns irmãos começam até a ficar confusos. Ah, mas esse não era aquele que perseguia? Agora ele está anunciando? E isso mesmo, aconteceu isso. Ele começou a anunciar a palavra de Deus, ele começou a proclamar as boas novas de salvação. Aquele homem que perseguia foi transformado num grande evangelista, um homem usado por Deus para levar sua palavra a muitas pessoas. E Paulo era estrategista. Então ele ia nas sinagogas, ele ia nas cidades com grande movimentação, grande fluxo de pessoas. Ele sempre fez tudo para cooperar com o crescimento do evangelho. E aonde tinha mais pessoas, onde eram os locais assim mais apropriados, ele estava lá pregando a palavra. A última figura da nossa história é essa aqui, ó. E aí você pode fazer aquele apelo final, aquele paralelo final do livro inteiro. Então você pode relembrar. Ó, nesse livro nós tivemos 5 histórias de pessoas que mudaram de rumo. E agora pode ser a sua chance. Você pode ser uma pessoa que tem a vida transformada, a vida mudada por Jesus. Então é um apelo final, é onde você vai relembrar alguns pontos das histórias de pessoas que tiveram a vida mudada por Jesus e aí vai falar com os seus alunos. Você vai dizer, olha, você quer mudar de vida? Como é a sua vida hoje? Como você gostaria que fosse a sua vida com Jesus? Hoje é a oportunidade de deixar Jesus transformar a sua vida. Então você pode usar essa última figura para poder fazer esse apelo e convencê-los, explicar para eles assim o que é a obra de Jesus, o que é a obra do Espírito Santo e como o Senhor nos transforma de dentro para fora. E pode talvez terminar com o versículo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você pode pegar o versículo, colocar agora no final da sua história para poder explicar ele para as crianças, para os seus alunos, para poder mostrar para eles que tudo que a gente tem é a obra de Deus na nossa vida. A gente só precisa aceitar, a gente só precisa crer na palavra do Senhor. Esse foi o nosso último vídeo aqui sobre o livro Mudança de Rumo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha edificado a vida de vocês. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão de um outro material para a gente poder olhar, deixa nos comentários aqui, deixa escrito aí,
que eu vou tentar fazer novos vídeos, trazer novos materiais. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.